Hoje, a gente vai mergulhar a fundo num guia filosófico que atravessa os séculos. Uma conversa sobre como viver uma vida mais virtuosa, mais tranquila. E tudo começa com aquelas perguntas que, volta e meia, todo mundo se faz. E a jornada já começa com essa pergunta que vai direto na alma mesmo. Ó, minha alma, serás algum dia boa, singela, única, pura? É uma busca pela nossa essência, sabe? Um desejo de se sentir inteiro, uma coisa que com certeza muita gente sente até hoje. Essa busca por ser autêntico nos leva direto para nossa primeira parada, as grandes questões da alma. É aqui que a gente começa a procurar um sentido para tudo, explorando aquela insatisfação que às vezes bate e aquele desejo por uma vida mais plena, mais completa. E o texto já chega jogando na nossa cara uma inquietação bem real. Será que um dia a gente vai estar satisfeito com o que tem? É aquela luta clássica, né? Entre o que a gente quer, nossos desejos, e a aceitação do que a vida nos apresenta agora. Mas, olha, para encontrar essa paz, não adianta só olhar para dentro, não. É preciso entender qual é a nossa relação com o mundo lá fora. E isso nos leva a um princípio fundamental, o da harmonia cósmica. O conceito central aqui é o tal do conjunto universal. Imagina assim, a natureza é um sistema gigantesco, único, racional e todo interligado. E cada um de nós somos uma pecinha inseparável e super importante desse todo. E quando a gente entende isso, muda tudo. Essa citação mostra que aceitar nosso papel não é se conformar, mas sim abraçar com alegria tudo que acontece, seja bom ou ruim, porque tudo, no fim das contas, faz parte de um plano maior. Então, basicamente, existem dois caminhos. De um lado, a gente tem a resistência, que só traz angústia, ansiedade, é como ser um desertor do próprio destino. Do outro lado, a aceitação, que nos coloca no fluxo da vida e nos leva a uma existência bem mais tranquila. Beleza? Com essa nova visão do nosso lugar no mundo, agora é hora de botar a mão na massa. A próxima parte é sobre o trabalho interno, os passos práticos para viver essa filosofia, focando no autodomínio e principalmente no poder da razão. E o texto não fica só na teoria, não. Ele nos dá uma lista de qualidades para a gente buscar. Não são só ideias, são nomes, características que a gente pode se esforçar para ter no dia a dia. Ser bom, verdadeiro, prudente e por aí vai. Certo, mas e quando alguém pisa na bola com a gente? Essa é a hora do teste de fogo, né? Em vez de explodir de raiva, o texto sugere um processo totalmente diferente. Começa tentando ensinar a pessoa com calma, depois a gente olha para dentro e vê se não temos a mesma falha e no final tenta entender e até ajudar. O fio que conecta tudo isso é a razão. Ela é a nossa bússola. O texto bate nessa tecla. A razão é a força que nos permite passar pelos desafios da vida com firmeza, sem medo. Ela é capaz de atravessar qualquer obstáculo. Agora, vamos respirar fundo, porque a gente vai entrar numa das ideias mais uau, mais poderosas de todas. Entender que tudo na vida é passageiro. Olha que imagem linda e ao mesmo tempo tão real. Assim como as folhas caem das árvores, as nossas vidas também fazem parte de um ciclo da natureza. Não é para ser uma coisa triste, mas sim uma parte bonita e necessária do processo. Aceitar isso liberta a gente do medo. E para cravar essa ideia, o texto manda essa frase bem direta. Todas as coisas humanas são fumaça e nada. Pode parecer pesado, né? Mas a ideia aqui é nos dar perspectiva, nos lembrar de não nos apegarmos demais àquilo que, por natureza, já é passageiro. A história prova isso o tempo todo. Pensa só, grandes impérios, os reis mais poderosos, onde eles estão agora? Todos se foram. Como o texto diz, somos todos atores diferentes na mesma peça. A peça continua, mesmo quando nosso papel acaba. E essa viagem pela história nos leva a uma pergunta um tanto incômoda. Se a vida e tudo que tem nela passa tão rápido, o que a gente perde de verdade com a morte? É uma pergunta que nos força a repensar o que realmente tem valor no tempo que a gente tem. Muito bem. Depois de passar por tudo isso, as grandes questões, o nosso lugar no universo, a impermanência, como é que a gente junta todas essas peças? A parte final é sobre isso. Transformar toda essa filosofia num guia prático para usar hoje. E aqui vem o grande chamado para a ação. O recado é claro. Chega de só ficar discutindo o que é ser uma pessoa boa. Seja uma. A filosofia não é para ficar na teoria, é para ser vivida em cada atitude. E para fechar, para a gente levar para o nosso dia a dia, o texto nos deixa uma ferramenta final. Uma pergunta simples, mas que pode mudar tudo. Antes de fazer qualquer coisa, pare e se pergunte: por que eu estou fazendo isso?
A questão não é só o que a gente faz, mas principalmente o porquê.